Então, pessoal, boa noite, agora oficialmente. Sejam muito bem-vindos, né, a essa nossa live. Essa live, ela tem duas possibilidades de participantes. Uma primeira possibilidade são os alunos que já estão inscritos no nosso curso de investimentos, que vai começar oficialmente aí toda a questão do conteúdo programado, depois eu falo mais sobre isso, vai começar na semana que vem, mas a aula, por si só, de hoje, ela é, entre aspas, né, obrigatória e faz parte do nosso curso de investimentos, e ela também é um convite a outras pessoas, familiares, amigos e colegas, né, eu não faço nada impulsionado em redes sociais, é sempre indicação, um vai falando para o outro. Boa noite, Laurileide. Laurileide já foi aluna do nosso curso. Então, tem pessoas que voltam depois aqui ainda, né, para prestigiar e para a gente bater papo sobre finanças pessoais. Então, a ideia dessa live de hoje é dar uma introdução, principalmente das questões envolvendo investimentos que eu milito aqui e faço questão de tratar com maior seriedade, carinho e técnica, sem falsas promessas, enganações, e também para pessoas convidadas, né? Então faz para as pessoas do curso e para as pessoas que são convidadas aí para participar, então, e conhecer o trabalho da gente e saber, né, que a gente tem um trabalho forte aí em finanças pessoais, em educação financeira, em investimentos, né, seja o nome que vocês queiram dar. Eu vou compartilhar uma tela, e essa tela aqui, né, e o título da nossa live, ele é um título até, vamos dizer assim, bastante provocativo, que muitas pessoas, né, hoje tem os haters da vida, eles gostam muito de ficar falando, se esse cara soubesse como ficar rico, essa é a frase típica de quem dá curso. Você pode, não só em mim, né, você pode ver qualquer pessoa que venda curso de investimentos, por exemplo, nas redes sociais, naqueles posts patrocinados, você vai ver muita gente nos comentários falando, quem que é esse cara, se ele soubesse como ficar rico, ou como ganhar dinheiro no mercado, ele não estaria aqui tentando ensinar. Para muitos casos, isso aí eu acho que é um hater até que faz sentido, porque são pessoas que falam que você vai te ensinar a ganhar não sei quantos por cento, como que eu faço, uma técnica imbatível, infalível e mágica, com retornos 100% garantidos e tal, e isso a gente já sabe que não existe. Mas, por outro lado, esse é um título provocativo para que a gente possa pensar e entender por que algumas pessoas enriquecem e outras não, e refletir sobre isso através de alguns instrumentos que eu vou mostrar aqui para vocês, e veja que eu não estou falando assim, como se tornar uma pessoa rica, né? A gente está entendendo os porquês de algumas coisas dentro desse jogo do mundo capitalista. A gente está num jogo, eu costumo falar sempre que se você for jogar um jogo de baralho, por exemplo, ou um jogo de videogame, qualquer coisa, que você não saiba as regras, fatalmente você irá perder daqueles que sabem as regras, principalmente daqueles que sabem as regras e são muito habilidosos nisso. Então, assim, o que a gente vai aqui falar nesse primeiro momento, para os alunos que já são do curso e para os que estão vindo aqui para adquirir mais um pouco de conhecimento sobre educação financeira, falar um pouquinho, né, que a gente possa discutir e passar para vocês algumas dessas regras do jogo e como que a gente pode entender as finanças pessoais de uma maneira técnica, de uma maneira simples, e entender por que tem gente que enriquece ao longo do tempo e que tem pessoas que se endividam ao longo do tempo, independentemente do ponto de onde elas partem, né? Se partem já com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, é óbvio que a gente tem que ter essa clareza de não ser ingênuo, né? Tem pessoas aí que ganham muito pouco e essas pessoas dificilmente vão ascender aí numa escala de renda, né? Porque são pessoas que ganham e que são extremamente esquecidas, mas não esquecendo dessas pessoas, mas pensando em finanças pessoais, num contexto em que é possível guardar dinheiro,
né, em que as pessoas têm uma renda que dá para o seu próprio sustento e ainda a possibilidade de conquistar alguns tipos de objetivos, dentro desse mundo existem pessoas que entram em dívidas e tem pessoas que enriquecem e aumentam o patrimônio, o que não necessariamente significa que essas pessoas são mais felizes ou mais bem-sucedidas, digamos assim. Ah, a nossa intenção aqui é pensar em termos de finanças, né? A riqueza vai estar dentro de você e não pela quantidade de dinheiro que você vai acumular ao longo da vida. Mas é bacana que essa parte técnica esteja bem explicada, e é isso que nós vamos ver, então, ao longo dessa apresentação, tá? Para quem foi convidado por outras pessoas, o meu nome é professor Elison de Andrade, que está aqui até na apresentação. Eu sou agrônomo de formação e bacharel em Direito de formação, e fica meio estranho entender, né, de onde vem esses investimentos e finanças pessoais, é que daí no mestrado e doutorado eu parti para a economia aplicada, já na agronomia, eu já estava fazendo a maioria das matérias de economia, dou aula, né, em universidades desde 2003, com a parte de finanças, e sempre gostei dessa parte de investimentos. Em um determinado momento da minha vida, eu acabei criando um blog, canal no YouTube, agora tem um amigão meu que quer que eu tenha Instagram, que até agora eu não tinha, porque eu sou sozinho, já não aguentava mais essas ferramentas, mas ele está me dizendo que Instagram vai ser um bom canal de comunicação, vamos tentar entrar nisso sem sobrecarregar. E eu tenho esse trabalho forte, eu tenho livros, e-books e cursos presenciais, online, já ao longo desses últimos 15 anos, talvez, e já é a quarta turma do curso de investimentos que a gente está montando, com uma aceitação muito legal, tanto é que muitos alunos voltam, e aqui tenho certeza que muitas pessoas que se inscreveram até no curso foi por indicação de alguém, né? Estou vendo aqui Vera e Renata, se não me engano, pelo nome, são mãe e filha, posso estar errado, mas, né? É isso. Quem fez o curso foi o marido da Vera e pai da Renata, que indicou e gostou, e isso que dá orgulho para a gente fazer bem feito, fazer um negócio legal, algo que possa ajudar, né? Principalmente as futuras gerações aí a lidar um pouquinho melhor com o dinheiro. Então, vamos começar aqui a nossa palestra de hoje, né? Porque algumas pessoas enriquecem e outras não. E algo que é muito interessante para o aprendizado, para que a gente possa assimilar conceitos de uma maneira mais simples e ainda mais um espaço curto de tempo, como nós temos aqui, são exemplos. Eu coloquei aqui caso de um advogado, tá? Poderia ser do engenheiro, do empresário, de qualquer profissional, perfeito? O advogado aqui é apenas um exemplo, porque é o que eu costumo, né? Já acostumei com esse caso do advogado, ele está bem claro na minha cabeça para a gente ter um bom exemplo, mas não tem nada a ver com a profissão, e sim como apenas um elemento para que a gente possa trabalhar esse conceito que eu quero trazer aqui para vocês. Então, o caso desse nosso advogado é um advogado que desde uma idade, né, da idade universitária, era uma pessoa brilhante. Aqui vira um homem, mas poderia ser uma mulher, tá? Isso não tem nenhuma conotação que só vai fazer o certo ou errado porque é homem, isso aqui não tem sentido algum. Mas o advogado ficou aí, podia ser advogada também. Mas esse advogado foi brilhante desde a época da faculdade, conseguiu estágio em grandes escritórios de advocacia. Depois de um tempo, ele abriu o próprio escritório e começou a nadar de braçadas. Hoje, esse advogado já é casado, tem uma esposa, 2 filhos. Ele tem, né, de patrimônios aí, digamos assim, ele tem a casa dele num condomínio fechado, num condomínio muito bom. Ele tem uma casa na praia, um apartamento, na verdade, na praia, ele ia aos finais de semana e feriados. E ele também tinha o sonho de uma casa de campo, uma casa de veraneio. Então, ele também comprou lá algo parecido com uma chácara, né? Para ele também poder desfrutar momentos bacanas no campo com a família. Esse advogado, ele, desde muito jovem, então ele começou a ter uma renda bacana. Hoje ele está ganhando na base aí de R$ 35.000, né? Dependendo dos tipos de advogados, isso até é pouco, né? E para alguns advogados isso até é muito, mas isso aqui é apenas um exemplo. Vamos deixar o R$ 35.000 na nossa mente. Então ele tem esses 3 imóveis, né? Condomínio fechado, um apartamento na praia,
uma chácara, e 2 carros importados, né, bons carros dele e da esposa. E ele teve uma estratégia, desde muito cedo, uma estratégia muito particular, que era a de, né, ele vinha de família humilde, então ele nunca foi acostumado com tanto luxo, ele tinha botado na cabeça dele que grande parte do dinheiro dele ele ia guardar, ele não ia gastar tudo, e ele ia guardando partes, né, uma quantia bacana desse dinheiro que ele ia ganhando ao longo do tempo, ah, e foi comprando todos esses bens, né? Os 3 imóveis e os 2 carros importados que ele tem, que ele possui, que esse advogado possui, eles foram comprados à vista, tá? E até alguns deles foram ótimos negócios que ele fez de pessoas que estavam endividadas. Ele foi lá, comprou até um preço abaixo do mercado. Então, hoje, esse advogado está com os 3 imóveis, os 2 carros importados, ganhando R$ 35.000 e não possui uma dívida sequer. Nada. Zerado de dívidas. Tá ok? Então, assim, aos olhos de 99,9%, se não 100%, das pessoas que conhecem esse advogado, sejam pessoalmente, sejam de vista, ou de ter ouvido falar, ou de ver, ou buscar o filho na escola, ou de ver o tamanho do escritório que ele tem, aos olhos de todas as pessoas, esse advogado é um exemplo de administração financeira, né? Porque ele sempre guardou o dinheiro, acumulava, comprava à vista e aproveitava grandes oportunidades, nunca se endividou, nunca pagou juros, e tem todo esse patrimônio conquistado hoje e 0 dívidas e ganhando R$ 35.000 por mês. Então, aos olhos de grande parte, se não 100%, da população, das pessoas que o conhecem, né, ele é um exemplo, não só de administração de dinheiro, como de profissional. É um cara que merece estar onde está, de desfrutar das coisas com as quais hoje ele desfruta, porque ele tem todo um mérito de ter conduzido as finanças pessoais até chegar a esse ponto. Esse é o caso do nosso advogado, e nós vamos voltar ao caso do advogado lá na frente. Mas, assim, a princípio, temos aí um caso de sucesso, um case de sucesso logo de início no nosso exemplo. E o que nós vamos começar a falar, então, a partir de agora, para trazer depois o caso do advogado e poder fazer algumas análises um pouquinho mais profundas, é o seguinte: se vocês quiserem até anotar, né, era bacana anotar na própria mente, assim, no próprio cérebro, né? Mas é bacana que esse é o tópico principal da aula de hoje, é que, assim, são os ativos que você adquire ao longo de sua vida que vão definir se você vai ter uma boa ou má saúde financeira. Então, são os ativos que você adquire que vão falar se você... Antes eu usava sucesso ou fracasso financeiro, mas essas palavras, sucesso e fracasso, acabam sempre tendo conotações aí, né? O cara pode ter sucesso financeiro e ser triste pra caramba. Então, a gente vai eliminando algumas palavras que podem ter uma conotação que foge do que a gente quer. A gente vai falar de saúde financeira. Então, assim, são os ativos que a gente adquire ao longo da vida que vão falar, que vão determinar, no final das contas, né, se lá na frente a gente vai ter uma boa ou uma má saúde financeira. É a qualidade, é a característica desses ativos. Então, para entender essa frase e depois entender o caso do advogado, a gente precisa entender, primeiro, o que é ativo, que para muitos essa é uma palavra que não significa muita coisa, e outra coisa que nós vamos precisar trabalhar aqui é o que é ter boa ou má saúde financeira. Como que eu mensuro a saúde financeira de uma pessoa ou de uma família, tá? Se fosse numa empresa é muito mais complicado. Aqui para a gente nos bastam conceitos bastante simples, o domínio de ferramentas muito simples para entender o que faz, né, com que... E eu adoro também utilizar aqui nas finanças pessoais, fazer um paralelo com a medicina, né? Falar de saúde financeira, é a hora que a gente fala de saúde, de falar, assim, se a saúde financeira de uma pessoa tá boa ou ruim, para falar sobre, fazer um diagnóstico sobre a saúde de alguém, nós precisamos de bons exames, né? No caso médico, existem uma infinidade de exames, né? Exames clínicos, exames aí de ressonância,
exame de sangue, qualquer coisa desse tipo. E aqui, no caso, nós vamos ter duas ferramentas, que são dois exames, que se você tivesse esses exames de qualquer pessoa, de qualquer família, do Brasil, assim, você conseguiria dar um diagnóstico e compreender por que que ela tem uma boa ou má saúde financeira apenas vendo esses exames. Pois bem, então a gente vai ver o que são ativos, né? E ao mesmo tempo a gente vai entender como que a gente avalia a saúde financeira de alguém ou de uma família. O primeiro exame que a gente precisa compreender muito bem para entender por que que algumas pessoas enriquecem e outras não, que no final das contas é o que é ter uma boa ou uma má saúde financeira, é o balanço patrimonial. Você não precisa ter feito economia, administração, muito menos contabilidade, para entender balanço patrimonial de uma maneira muito simples, que é que eu vou colocar agora. O que é um balanço patrimonial? De uma maneira muito simplista, tá? Se tiver algum contador, assim, né, não vai gostar dessa minha definição de balanço patrimonial, porque ela vai ser muito simplista. Mas esse simplismo e vai virar simplicidade aqui no nosso caso, para entender o que vai acontecer, né? Como que a gente lê esses balanços patrimoniais. Então, guardem, anotem aí, que balanço patrimonial, ele é um instrumento, ele é um exame financeiro, digamos assim, que vai nos mostrar quanto uma pessoa tem e quanto uma pessoa deve, tá? Não é só isso, mas isso nos basta. Balanço patrimonial mostra tudo que eu tenho e tudo que eu devo. Eu vou mostrar um exemplo bem simples aqui do que é um balanço patrimonial no seu jeitão de ser apresentado. Em geral, ele é apresentado numa tabelinha aqui, né, num quadro, em que do lado esquerdo nós temos alguns ativos e do lado esquerdo nós temos alguns passivos. É que eu estou dando exemplos. Então, o que poderia ser considerado ativo aqui no caso? Só fazendo um parênteses, pessoal, alguém aqui já pode ter lido aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Em que ele fala que algumas coisas são passivos e tal. Existe aí um pouco de confusão, talvez até na própria tradução de como isso foi realizado, de ser considerado como um passivo, mas assim, na contabilidade não tem erro, né? Tem ativo e tem passivo. Tem ativo que é bom e tem ativo que é ruim, tá? Então a gente já vai chamar tudo aqui de ativos mesmo. Tudo que é um bem ou direito vai ser considerado como ativo, tá? Não tem, esqueçam por hora essas nomenclaturas, essa abordagem aí das traduções que foram realizadas naquele livro do Pai Rico, Pai Pobre, que tem tudo a ver com o que eu vou mostrar aqui, mas essas nomenclaturas às vezes podem dar uma embaralhada. Já estou fazendo esse esclarecimento inicial. Então, o que são ativos? São todos os bens, né, e direitos que uma pessoa, que uma família pode ter. Então, ela pode ter imóveis, uma casa, um apartamento, um terreno. Outro tipo de ativo muito comum que as pessoas têm são carros, né? Carro, um caminhão, pode até ser um barco, pode ser um helicóptero, né? Um aviãozinho, um jatinho. As aplicações financeiras, nós vamos classificar isso como um ativo, né? Se eu compro uma ação na Bolsa de Valores, se eu invisto dinheiro no Tesouro Direto, ou se eu invisto num fundo de investimentos qualquer, isso também vai ser tomado para a gente como um ativo. Podemos ter joias, né? Qualquer coisa que tenha valor, uma obra de arte que a gente possa ter um valor aí significativo para colocar no nosso balanço patrimonial. Então, são exemplos de ativos que nós podemos ter, tá? Do lado dos passivos, dentre outras coisas, porque existem outras rubricas aí dentro do passivo, como, por exemplo, patrimônio líquido e tal, que a gente não vai entrar aqui, mas uma coisa que sempre vai estar lá do lado do passivo são as dívidas, digamos assim, tudo que eu devo, tá? Então, eu posso fazer o financiamento de um carro, então eu compro um carro financiado, uma parte do carro é meu, outra parte eu estou devendo ainda e preciso pagar. Eu posso fazer um empréstimo pessoal para fazer uma festa de casamento, eu posso não pagar a totalidade da fatura do meu cartão de crédito e entrar naquele rotativo do cartão de crédito, ou usar
o dinheiro que eu tenho na conta corrente acima do que eu tinha, entrar no limite lá do cheque especial, ou até emprestar dinheiro de agiotas, né? E todas essas dívidas aí, a gente vai acabar pagando juros. Em geral, a gente só não paga juros para pai com mãe, né? E olha lá, ainda tem pai com mãe que cobra juros de filho e filha, mas em geral, a gente vai pagar juros de todas as dívidas que nós temos. Então, vamos lá, balanço patrimonial é um primeiro exame que vai nos mostrar se uma pessoa está com boa ou má saúde financeira, a hora que eu analiso os ativos e os passivos, e a gente está chamando de ativo aqui qualquer bem ou direito que nós temos, como imóveis, veículos, joias, obra de artes, ou até o dinheiro que eu tenho aplicado numa instituição financeira, através de uma instituição financeira. Perfeito? Tudo que eu tenho, tudo que eu devo. Esse é o nosso balanço patrimonial. Outro instrumento financeiro muito importante que nós vamos ter para falar se uma pessoa está com a saúde boa ou não dentro das finanças pessoais é o fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa é um instrumento que mostra quanto entra e sai de dinheiro. Então, vejam, anotem aí na mente, balanço, tudo que eu tenho e tudo que eu devo. Fluxo de caixa, o que entra de dinheiro e o que sai de dinheiro. Se a gente pensasse assim numa caixa d'água que abastece uma casa, a foto de quanto de água tem naquele momento na caixa d'água seria o balanço patrimonial. Se eu filmasse a caixa d'água e ver o quanto entra de água e o quanto sai de água, eu tenho fluxo, né? O fluxo de caixa, ou ali o fluxo da água dentro daquele contexto da família que se abastece daquela caixa d'água. Então, o fluxo de caixa ele vai mostrar entradas e saídas de dinheiro de uma maneira que, né, só esquemática, o fluxo de caixa em geral a gente vai ter que fazer no dia a dia. Temos as receitas e temos as despesas. Então, as receitas podem vir de salário, para quem é assalariado, ou de outros rendimentos, né, para autônomos, os serviços prestados, e para empresários, assim, os lucros que ele retira da empresa. Tem algumas formas aí. E podem ter outras receitas de imóveis que eu tenho para alugar, eu posso ter um livro e receber direitos autorais, ou uma patente, tem outras formas, uma música, direitos autorais de uma música, alguma coisa assim, que eu receba outras receitas, outros rendimentos que compõem aquilo que vai me sustentar num determinado período, e em geral a gente fala mensal. E despesas é o que a gente gasta, né? Com alimentação, com saúde, com aluguel, impostos, tributação, de uma maneira geral, e todos os meus e todas essas despesas que são correntes, né, no nosso dia a dia aí. E no final do mês, a gente está falando aqui que tem um saldo, que é essa diferença entre receitas e despesas. Portanto, o que a gente está vendo aqui é que o balanço patrimonial é algo que nos mostra a atual situação do que eu tenho e do que eu devo. Já o fluxo de caixa, ele é como se fosse um Big Brother da sua vida, em que ele mostra efetivamente da onde está vindo o seu dinheiro e para onde está indo o seu dinheiro, né? Ao longo de todo o tempo. Ele mostra seus hábitos, ele mostra as suas tomadas de decisão. Então, uma primeira coisa que eu já quero que vocês saibam aqui, já coloquem, a gente vai voltar nisso depois, é que o fluxo de caixa talvez seja um instrumento, não ele instrumento por si só, mas seja a ferramenta aqui, né? O que a gente tem que tomar mais cuidado dentro da nossa vida financeira para que a gente tenha uma saúde financeira boa. É como se a gente imaginasse que o fluxo de caixa ficasse olhando, né? Se a gente pensasse em saúde de um ser humano, ele olha como você se alimenta, ele olha se você faz exercícios físicos, ele olha se você dorme bem, ele olha se você não fica estressado, ele olha um monte de... O fluxo de caixa, ele mostra um filme da sua vida. E se fosse na saúde nossa pessoal, o fluxo de caixa mostraria o que a gente está fazendo todos os dias para que nós tenhamos uma saúde física e mental adequadas. No caso, tem alguém com o áudio ligado, eu não consigo verificar exatamente quem. Se vocês puderem dar uma olhada aí nos seus próprios áudios, eu agradeceria bastante. Então, pessoal, o fluxo de caixa é extremamente importante, né?
se tem uma regra para você se dar bem nas finanças pessoais e construir patrimônio, a primeira e talvez a mais importante, talvez até a única regra, é que você precisa gastar menos do que você ganha. O contrário vai fazer você empobrecer, tá? Você precisa ganhar mais do que gasta. E disso já saem outras reflexões que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, resumindo, tá? O balanço patrimonial mostra tudo que eu tenho de ativos. E lembre-se, são os ativos que a gente adquire ao longo da vida que vão fazer a gente ter uma boa má saúde financeira. Tá? O balanço mostra esses ativos e também mostra o que a gente deve. E o fluxo mostra o que entra e o que sai de dinheiro. Dentro desse contexto, nós vamos fazer a seguinte pergunta: como esses ativos que a gente adquire ao longo da vida, esses ativos que a gente adquire ao longo da vida e nos fazem ter boa ou má saúde financeira, como que esses ativos influenciam o balanço patrimonial e o fluxo de caixa, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos separar. Então, o balanço é tudo que eu tenho e tudo que eu devo. Como que os ativos que eu compro, que eu adquiro, melhor assim, influenciam lá no balanço patrimonial? Então, a hora que eu tenho aquela coluna de ativos, lá no balanço eu coloco o valor dos ativos. Então, hoje, meu carro vale tanto, minha casa vale tanto, eu tenho tanto de dinheiro aplicado, eu tenho quadros que valem tanto e joias que valem tanto. Isso tem valores. Eu posso fazer o balanço patrimonial, assim, uma vez por ano, está de bom tamanho. Eu posso levantar tudo que eu tenho hoje e o valor de todos esses ativos que eu tenho hoje. E uma vez que eu fiz o balanço patrimonial hoje, no dia 9 de março de 2021, suponha que eu vá fazer o balanço novamente no dia 9 de março de 2022. O que vai ter acontecido com o valor desse ativo? Ou, vamos imaginar assim, nós estamos hoje, e eu estou pensando que eu vou fazer um balanço patrimonial daqui a um ano. O que vai acontecer com o valor desse ativo nesse próximo ano? A gente pode pensar no próximo mês, no próximo ano, nos próximos 5 anos ou nos próximos 20 anos. Mas vamos pensar no próximo ano. O que vai ter acontecer com o valor dos meus ativos que eu adquiro ao longo da vida? Uma primeira coisa que pode acontecer com esses ativos é eles subirem de valor, tá? Então, são esses ativos com maisinho. Ativos que sempre sobem de valor. Tem outra classe de ativos que sempre caem de valor. E tem uma terceira classe de ativos que a gente nunca pode determinar antecipadamente, a priori, o que vai acontecer com o valor desses ativos. São os ativos de risco, são ativos com uma grande incerteza no comportamento do valor desse ativo no próximo ano, tá? Que é o período que eu acabei de falar aqui, apenas a título de exemplo. Então, veja, tem ativos que sobem de valor, tem ativos que caem de valor, e tem ativos que a gente não sabe o que vai acontecer com o valor desse ativo, tá ok? Então, agora vamos fazer uns exemplos aqui, Laurileide está rápida no gatilho, tentando compreender esses conceitos, e eu vou dar alguns exemplos para vocês aí me dizerem como é o comportamento desses ativos em relação a balanço patrimonial. Uma caderneta de poupança. Coloquei hoje um dinheiro na caderneta de poupança. Daqui a um ano, eu vou ter mais dinheiro com certeza, menos dinheiro com certeza, ou eu não sei se eu vou ter mais ou menos dinheiro? Podem abrir o áudio, fiquem à vontade, ou podem responder no chat. Opa. Eu acredito que depende Uma das caderneta... taxas de... Pode falar. Eu acredito Pode. que dependa das taxas de alíquota de juros que ele vai inserir na poupança. E tem a questão do valor do dinheiro e da quantidade de dinheiro. Não sei se eu estou sendo claro nisso. Então, para mim, a caderneta de poupança não aumenta a quantidade de dinheiro, a não ser que você continue depositando. Ah lá, o Paulo está falando, é jurinhos pequeno, mas vai aumentar. Tá?
Então, assim, são duas coisas que a gente precisa separar. É bacana, a gente vai... Obrigado, Isaac. Temos que ir pensando aqui, ó. Assim, poupança é um bom lugar para se investir dinheiro? Não estou falando isso. Poupança rende mais do que a inflação, porque aí a gente pode ter alguns casos, né? Se alguém já ouviu falar isso, de taxa de juros real negativa, da inflação render menos do que, da poupança render menos do que a inflação. Não vamos entrar nesse mérito, pelo amor de Deus, porque aqui a gente não precisa, nós não precisamos nos atrapalhar com isso. Mas, a princípio, Isaac, o que nós estamos aqui é que a poupança, todo mês, ela rende uns juros. Então, se eu colocar 10 mil reais hoje, daqui a um ano, eu vou ter mais dinheiro. Eu não sei se eu vou comprar mais do que eu comprava antes, em relação à inflação e tal, né? Que são outras coisas que a gente não vai tratar aqui. Mas o que eu tenho certeza é que em valores, que a gente chama assim, valores nominais, eu vou ter 10 mil mais alguma coisa. Vai ter uns juros que foi pago. Oi? Bom, então a cadeira de poupança é um ativo que sobe de valor, mesmo não necessariamente sendo um ativo bom para se comprar, tá? Isso, Laurileide. A poupança sempre vai subir. Talvez não da maneira que a gente gostaria, mas ela sobe, tá? Ações negociadas em bolsa são ativos que sobem sempre de valor, caem de valor ou não sei? Aí depende, é variável, né? Até uma aplicação em renda variável. Então, se eu comprei ação de uma Petrobras hoje, eu não tenho a mínima ideia se ela vai estar maior ou menor lá na frente. Então, é um ativo de risco. Ele tem potencial de valorização, mas certeza de que esse patrimônio seu, que esse ativo seu vai subir de valor, você não tem nenhuma certeza. Outro tipo de ativo que nós temos, o carro. É algo que sobe de valor, cai de valor ou não sei? Esse é fácil, né? Ele cai, né? Cai, né? E, logicamente, pessoal, sempre tem aqueles... mas e um carro de colecionador? Aí a gente já começa a complicar muito a nossa situação, tá ok? Então, vamos deixar assim, né? O carro, ele deprecia de valor. Então, eu faço hoje o meu balanço patrimonial, meu carro está avaliado em 30 mil. A hora que for fazer o balanço patrimonial o ano que vem, provavelmente o valor do meu carro, se eu for para venda, né, quando eu faço o valor patrimonial, é o valor que eu posso vender aquele carro agora. Ele vai estar menos do que 30 mil, provavelmente. Tá? Que é diferente de coisas assim, como que eu deprecio o veículo dentro da contabilidade. Não é nada disso que a gente está falando. É um balanço patrimonial pessoal em que a gente coloca ali o valor da venda, para a gente saber, se eu vendesse tudo que eu tenho hoje, quanto eu teria de dinheiro. Perfeito? Que não é necessariamente essa visão contábil da questão de depreciação até. Eu falei isso porque a Karina trabalha com contabilidade e falou depreciação. É sim depreciação, mas não da maneira contábil. Aqui é quanto está valendo o meu carro se eu quisesse me desfazer dele agora. O próximo. Sua casa, um imóvel, digamos assim, é um ativo que sempre sobe de valor, que sempre cai de valor ou que eu não sei? A Renata falou um depende, né? Um ativo, ponto de interrogação. Nós temos uma crença, assim, aqui no Brasil, de que imóvel só valoriza. Pergunte para muita gente que comprou imóvel nesses últimos 6 anos aí, o penar que foi investir em imóvel, né, com essas crises. Óbvio que a gente pega numa linha do tempo bem grande, num espaço-tempo grande, em geral os imóveis sobem mesmo, né? Mas a bolsa também. Mas quando a gente compra um imóvel, por exemplo, a gente não tem certeza alguma de que aquilo vai nos render frutos, tá? Então, a gente pode pensar que em balanço patrimonial, um imóvel é um ativo de risco também, tá? E não precisa ser do mercado imobiliário em si. Nós podemos pensar, por exemplo, em questões pontuais. Eu comprei num condomínio e aquele condomínio não foi bem, ou teve um lixão do lado do condomínio.
Alguma coisa aconteceu que ninguém mais quer comprar e o preço naquele local despenca, tá? Celular, sobe, cai ou não sei? Celular que você compra, cai, esse chega a zero, né? Em geral, difícil para vender celular, ou ele quebra, ou você joga ele fora, ou você doa para alguém, tá? Então é um tipo de ativo que cai de valor. Agora um que eu adoro colocar, e já vou explicar o porquê que eu gosto de colocar. Nós, principalmente latinos, né, brasileiros, adoramos entender coisas técnicas, coisas racionais, coisas que dependem de conceitos. Porém, toda vez que a gente é confrontado, a nossa racionalidade com algo emocional, nós tendemos a partir para o emocional e esquecer um pouco da lógica racional ou daqueles conceitos ou daquilo técnico que a gente aprendeu. Então, eu adoro colocar esse exemplo próximo porque ele nos chama a um lado, até a casa própria já nos chama um lado emocional de falar, mas minha casa valorizou, tal. A gente falar que o celular cai, a gente não tem muita emoção quando fala de celular, nem de carro. Mas de casa própria, aqui no Brasil tem muito apelo, né? Esse negócio da casa própria está bem enraizado no nosso lado emocional. Então vamos lá, o nosso próximo exemplo é um cãozinho, tá? Obviamente, pessoal, não estou falando de cãozinho adotado, porque daí quanto custou para adquirir aquele ativo? Zero, né? E após o falecimento do cãozinho, zero também. Mas se a gente pensar num cãozinho que foi comprado, tá? Ele é um ativo que cai de valor. Mas eu não quero considerar o meu cãozinho como ativo. E nem deve, tá? Não faz sentido você fazer o seu próprio balanço patrimonial e colocar o cãozinho lá como um ativo seu que está caindo de valor. Não faz sentido. Mas eu gosto de colocar o cãozinho porque ele faz com que a gente enraize ainda mais o conceito. E ninguém está falando que ter cãozinho é ruim, pelo amor de Deus, tá ok? É o conceito. Cãozinho, se eu compro o cãozinho, ele é um ativo que perde valor, tá? Principalmente porque você não vai vender. Cãozinho seu, não para o cara que é dono de um canil, perfeito? E agora, voltando lá, né? São os ativos que nós adquirimos ao longo da vida que vão falar se a nossa saúde financeira vai ser boa ou ruim. Por que que isso acontece? Porque no balanço patrimonial tem efeitos, tem ativos que sobem de valor, tem ativos que caem de valor e tem ativos eu não sei. E em relação a fluxo de caixa, como que os ativos se comportam? Tem ativos que colocam dinheiro no bolso, tá? Tem ativos que põem dinheiro no bolso e tem ativos que tiram dinheiro do bolso. Tá ok? Tem ativo que coloca dinheiro no bolso e tem ativo. Eu até coloco uma classificação de ativos neutros, assim, essa camisa, né? Compro uma camisa, que ela dá de despesa e receita. Tem o sabão em pó que você lava a camisa. Mas tem ativos que não geram nem receita, mas o que nos importam são aqueles ativos que geram ou receita ou que geram despesa, tá? Esses são muito importantes para a gente ter clareza para conseguir avaliar a saúde financeira de uma pessoa. Então, vamos continuar trabalhando aqui. Caderneta de poupança gera receita ou despesa? Caderneta de poupança é um ativo que gera receita ou despesa? Coloca dinheiro no bolso ou tira dinheiro do bolso? Receita, porque paga juros, tá? Então, no limite, você poderia ter lá alguns bilhões de reais na poupança e os juros que a poupança paga, você retira, vive o mês, tá? Sem perder o patrimônio que você tinha. Óbvio que daí, se você fizer o balanço patrimonial no outro mês, sempre fazendo isso, você vai estar com o mesmo valor de poupança, porque você foi fazendo os saques dos juros, diferentemente do que a gente falou no balanço patrimonial, que eu ia deixar o dinheiro rendendo lá. Mas uma caderneta de poupança pode ser, sim, uma fonte de receita. Pouca receita, tem que ter um dinheiro muito grande na caderneta de poupança para você poder sobreviver dela, mas é possível em teoria, tá? Bolsa de valores. Nós não aprendemos muito sobre bolsa de valores, mas a intuição de vocês diz que ações botam dinheiro no bolso ou tiram dinheiro do bolso.
prestem atenção, eu não estou falando se a ação vai subir de valor ou cair de valor. Subir de valor e cair de valor é balanço patrimonial. Eu estou falando em termos de receita e despesa, tá? Gera receita. De que forma? Pagando dividendos. Se a empresa a qual você tem ação for lucrativa, periodicamente ela vai distribuir dividendos, que é parte dos lucros, que vai cair na conta da pessoa que é acionista. Tá ok? Então, né, se for uma empresa lucrativa que distribui dividendos, você vai poder ter receita advinda das ações. Agora, esse que não precisa nem falar, né? Carro, nem preciso fazer essa pergunta, carro gera despesa pra caramba, né? IPVA, seguro do carro, gasolina, os próprios conceitos, manutenção, óleo. É uma infinidade de despesas, não é isso? Sua casa gera receita ou despesa? A casa onde você mora, sua casa própria. Receita ou despesa? Despesa. Ah, mas eu não estou pagando aluguel. Vejam, aqui não é uma questão de a gente decidir se é melhor ter casa alugada ou própria. Não é nada disso. Sempre eu falo, né? A casa mexe muito com o nosso emocional. É difícil a gente ver casa como sendo algo que dá despesa. Mas quer que eu more onde, então? Não é essa a questão, pessoal. Nós estamos discutindo o conceito. E isso não faz sentido da gente pensar nesse conceito como falar se é bom ou ruim ter casa. Não. Mas que casa gera despesa, gera. E é muito bacana, é algo que pouquíssima gente faz na hora de comprar um imóvel, principalmente o primeiro imóvel, principalmente pessoas jovens, desconsiderar as despesas que aquela casa vai dar. Tanto com o próprio financiamento, como também se tiver um condomínio, um prédio de apartamentos, ou num condomínio fechado, ou até o valor do próprio IPTU, que vai variando conforme o tamanho, por exemplo, e a própria localização do imóvel. As pessoas não se preocupam muito com as despesas da casa, né? Quando vão comprar o primeiro imóvel. É o sonho da casa própria. E depois fica apertadão pagando as despesas da casa, aí não sabe por que não consegue viajar para a praia no final de ano. Tá? É importante a gente ter o controle do fluxo de caixa. Então, a casa dar despesa é simplesmente algo natural. O que é importante que a gente saiba é como que eu lido com isso, principalmente na hora de escolher uma casa. Tá? Celular, receita ou despesa, no mínimo o plano do celular que você paga, pós-pago ou pré-pago, vai gerar despesa. E o cãozinho gera despesa. Tá ok? Ah, mas você não quer que eu tenha cãozinho? Né? Não, não tem nada a ver. A gente não está fazendo julgamento de valores, né? Dos ativos que você deve ter. Mas as escolhas desses ativos vão influenciar. Então, a gente precisa ter clareza de como nós definimos cada um desses conceitos. Os ativos que a gente compra lá no balanço sobem de valor, caem de valor ou não sei. E no fluxo de caixa, eles podem gerar receita ou despesa. Isso impacta tremendamente na sua saúde financeira. Se você vai conseguir acumular patrimônio para aposentadoria, ou você vai seguir endividado para o resto da vida. Tá? São esses ativos. Tá? A qualidade e as características desses ativos é que vão determinar como que vai ser a saúde financeira pessoal ou familiar. Perfeito? Então, resumindo, né? Existem ativos que contribuem para a formação de riqueza, que geram receita, ou, porque eles podem ser até ao mesmo tempo, né? Valorizar. Ou ter potencial de valorização. Perfeito? Então, tem gente que fica rico com imóveis, porque consegue definir muito bem o potencial de valorização e que hora que está bom para comprar e que hora que está bom para vender. Tá? E nessa época de crise, tem muita gente começando a voltar. Os ricos estão voltando a comprar imóvel. De quem? De quem não está conseguindo pagar as parcelas. Tá? Na hora que o país volta a crescer, todo mundo voltar com dinheiro, a turma financia e os ricos vão ficar mais ricos, porque vão começar a vender e fazer o lucro deles. Tá? Essa é a regra do jogo. Concordemos ou não, é assim que funciona e a gente precisa se posicionar. Tá? Podemos brigar pelos nossos ideais, mas não podemos fechar os olhos para as coisas que realmente acontecem.
E nós temos também, então, e tem ativos que não contribuem, que dificultam para a formação de riqueza, que geram despesa e, em geral, desvalorizam. Agora pensem comigo, pessoal. Agora eu vou até parar um pouquinho, dar um stop share aqui. Quero conversar olhando para vocês aqui. Tem gente que tem o seguinte conceito de riqueza. Você vai perguntar para a turma, assim, principalmente para aquela turma que fica endividada, né? O que é ser uma pessoa rica para você? A pessoa responde assim: ser uma pessoa rica é poder comprar tudo que eu quero, sem se preocupar com as contas. Você vai ver muita gente falando que ser rico é poder comprar tudo que se quer, sem se preocupar com as contas. Note que uma pessoa que tem esse conceito de riqueza, fatalmente não vai ficar rica. Por quê? Quando a gente pensa em comprar tudo que eu quero, numa vida boa, cheia de luxo, deem exemplos aqui no chat ou no áudio de ativos que nos trazem essa sensação de riqueza. Me falem ativos que nos trazem sensação de riqueza. Assim, isso é riqueza. Poder comprar tudo. Comprar o quê? Carro, assim, Ferrari. Boa, Enzo. O cara chama Enzo e a primeira coisa que ele fala é Ferrari, né? Um iate. A Raquel falou em viajar. Perfeito, Raquel. É que eu só não queria fugir um pouquinho dos ativos. A gente aqui não consegue colocar viagem dentro de ativos, para a gente analisar se a receita despesa, se sobe ou cai de valor, ok? Laurileide, uma casa numa montanha, tá? A Renata. A Renata fez uma definição de riqueza, né, Renata? Aqui eu até estou perguntando nesse exato momento, é assim, quando a gente pensa em ser rico, o que nos vem de ativos em mente? Ninguém vai falar assim, uma aplicação no Tesouro Direto. Ninguém associa isso a luxo, riqueza, né? A poder comprar tudo que eu quero. Ai, eu tenho vontade de comprar um monte de Tesouro Direto até não acabar mais. Ninguém fala isso, né? Uma piscina de dólares. Jatinho, boa, Raquel, jatinho. Então, veja, dos ativos que foram citados, a grande maioria caem de valor, a não ser, acho que a casa na montanha, que é um imóvel que a gente já viu, que a gente pode valorizar, né? Aquele imóvel numa casa na montanha. Mas, assim, a grande maioria desses ativos que nos remete à riqueza, a luxo, a conforto, são ativos que caem de valor ao longo do tempo, ferram com o balanço e dão despesa, ferram com o fluxo de caixa. Tá? Por quê? Porque, veja, olha que cilada que o pessoal se mete. Ser rico é poder comprar tudo que eu quero. Por quê? Eu acho que ser rico é ter um montão de coisas. E aonde está um montão de coisas? Lá nos ativos do balanço patrimonial. Então, se eu fico comprando só esses ativos que me dão esse status, esse luxo, essa riqueza que é visual, nas finanças, em geral, isso tende a dar errado. Ele joga ao contrário. Você está comprando ativos que caem de valor e ativos que geram despesa. Tá? Agora, se eu quiser enriquecer, uma primeira coisa que alguém... Não estou falando de quem é rico e quem é pobre, tá? Estou falando de aumentar patrimônio ao longo do tempo. Se eu quiser enriquecer, em termos de patrimônio financeiro, eu não posso ter a mentalidade de ser rico e comprar tudo que eu quero. A mentalidade é assim, ó, eu só posso comprar o que dá. Que é totalmente diferente ao conceito de riqueza que a gente tem embutido na cabeça da grande maioria das pessoas. Tá? Porque o patrimônio só vem com fluxo de caixa positivo. Ganha mais do que gasta. Para eu conseguir ganhar mais do que gasta, eu tenho que controlar a despesa. Eu só consigo enriquecer se eu controlar a despesa. Se eu não controlo despesa, eu empobreço. Não tem outro jeito.
tá? Então, mas então o que adianta? Aí vem a turma do contra. Né? Então, o que adianta ganhar dinheiro se eu não posso gastar? Ninguém está falando a maneira pela qual você gasta e não gasta o seu dinheiro. O que a gente está falando aqui são de instrumentos financeiros que mostram por que alguns enriquecem e outros não. São essas escolhas dos ativos que vão influenciar se lá na frente eu vou ter patrimônio ou não. E você pode ser uma pessoa que fala assim, eu estou nem aí para patrimônio, eu quero viver o meu dia a dia, sem problema algum, você tem todo o direito disso. Só que é preciso entender que a compra dos seus ativos terão consequências futuras em termos financeiros. Isso pode ser ruim ou não, tá? Então, a gente está discutindo aí tecnicamente, olha, enriquecer é cuidar de fluxo de caixa. Enriquecer é não comprar ativos que me ferrem, assim, não em grandes quantidades, que me ferrem muito no balanço, caindo de valor, e que não me gerem muitas despesas. É esse balanço, é esse meio termo, tá? É esse equilíbrio, é essa arte. Eu adoro falar essa palavra. É uma arte de você cuidar do seu dinheiro como você bem quiser, sempre tendo noção dos reflexos das suas escolhas. São as escolhas dos seus ativos que vão determinar, ou fica chorando assim, compra, gasta, com ativos que caem de valor e geram despesas, e depois fica chorando as pitangas falando que nunca sobra dinheiro no final do mês, que é só rico, isso aqui, daí começa a entrar numa espiral que não é nada produtiva para a vida da gente, só nos traz angústia. Deu para entender? Aí, nós vamos então, pessoal, voltar aqui, ó, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, nós voltamos, né? A reflexão aqui, né? Voltando, então, são quais ativos que oferecem status para a sociedade, em geral, são aqueles que caem de valor e geram despesa, né? E como que isso atrapalha, né? A construção de um patrimônio. Então, voltando para o caso do advogado, se a gente pensasse se advogado está bem ou mal, pessoal, apesar de 99,9% das pessoas acharem que ele dá bem, em termos de balanço patrimonial, perfeito. Ele tem um montão de ativos, 3 imóveis e 3 carros importados, 0 dívida, balanço, perfeito. Mas agora eu quero contar um pouquinho da história desse advogado. Esse advogado, hoje em dia, ele está com 40 anos, esse advogado está bebendo muito, tá? Porque ele está trabalhando pra caramba, ele está em pé de guerra com os filhos e a esposa, com aquele ar de soberania, falando que eu trabalho tanto e eles não ligam, só sabem gastar o meu dinheiro. E por que ele está bravo assim, se afogando na bebida ou sei lá, em outra coisa? Porque hoje, os 35 mil que ele ganha são compatíveis com os 30 mil de despesa que ele acumulou ao longo do tempo. Por quê? Porque a cada ativo que ele ia comprando, ia gerando mais despesa. A cada ativo que ele ia comprando, ia aumentando o seu status social. Então, quem tem 3 casas, 3 imóveis, quem tem 2 carros importados, os 2 filhos vão estar num colégio particular bastante caro. As viagens nunca são para um lugarzinho perto, são para a Europa, são para a Disney. Na hora de fazer um jantar, os gostos são refinados, a maneira de se vestir são em lojas em que você tem grifes, e agora esse cara ganha 35, mas gasta 35. E ele, em termos de fluxo de caixa, ele está apertadaço. Ele não consegue mais fazer igual antigamente, de ficar guardando dinheiro para comprar coisas. Por quê? Porque tudo que ele comprou gerava despesa. E aí o fluxo foi comprometido. Ele tem patrimônio, mas ele está ferrado no fluxo de caixa. E ele está tão ferrado em fluxo de caixa que a gente pode pensar no seguinte sentido, e a história, eu brinco lá com meus alunos, a história é minha, né? Se eu matar esse advogado, no próximo mês, as despesas da casa vão ser 35 mil reais e as receitas 0. Tá? Então é um risco danado. Esse cara precisa ficar vivo e trabalhando que nem um condenado até bem velhinho para sustentar esse alto nível de despesa que é a família dele, junto com ele, tá? Que eles construíram juntos. Então, veja que não é uma estratégia muito... Em termos de patrimônio, ele está bem, mas em termos de fluxo de caixa está errado. Se ele morrer, a única salvação, se não for perder tudo, é vende tudo.
E aí compra algum ativo que valoriza e gera receita para sustentar a casa. Se não, bau. Tá? Vai perder tudo, porque as despesas continuam grandes. E vai ter que trazer as despesas aqui para baixo. Senão a família desse advogado vai perder tudo que foi construído, fora que não vai frequentar mais as mesmas rodas de amigos, não sei o quê, tem todos os problemas psicológicos que isso acaba trazendo para quem sai de um nível e cai, né, dentro das finanças pessoais. Pois bem, então assim, se você quer enriquecer, nunca se esqueça de fluxo de caixa, tá? Escolha bem seus ativos e fique olhando qual reflexo seus ativos dão no fluxo de caixa e também, obviamente, no seu patrimônio. E as pessoas que se endividam, escolhem seus ativos por status, acha que riqueza é poder ter tudo porque ela se preocupa com balanço, ela se preocupa com o que eu tenho e o que dá para ver, o que me traz esse conforto, esse luxo ou essa sensação de estar subindo de nível, de estar alcançando um certo estágio que eu não tinha antes, tá? Agora eu posso comprar isso, agora eu posso comprar aquilo, e agora eu posso comprar aquilo. Isso vai acabar fazendo com que, mesmo aumentando esse nível, isso seja sofrido, porque vai dar reflexos no fluxo de caixa. Então, relembrando para não esquecer, né, são os ativos que a gente vai adquirir ao longo da vida, que vão definir uma boa ou má saúde financeira. A gente tem que fazer uma boa mescla desses ativos, tem que ficar bastante de olho nas decisões que a gente toma, principalmente dos ativos que têm maior valor, entender qual o reflexo que isso tem no fluxo de caixa e no balanço patrimonial, para eu não me enroscar com o fluxo de caixa no final das contas e ter uma vida financeira que eu preciso trabalhar para pagar as contas. Tá? Bom, aí a gente entra para a parte do nosso curso, né? Que a gente vai começar já semana que vem com a parte de Tesouro Direto, que eu vou explicar daqui a pouco. Que esse nosso curso, então, ele busca contribuir para essa formação de patrimônio, focando única e exclusivamente em ativos financeiros. Existem outras possibilidades de ativo, você comprar imóveis no mercado físico mesmo, né? Vai ter um corretor, vai comprando imóvel, mas tem bastante grana para ficar comprando, não dá para você todo mês comprar um imóvel com o seu salário, a não ser que você ganhe aí milhões por mês, né? Então, assim, a ideia desse curso é, dentro de todo esse contexto, mostrar quais são alguns ativos que seria interessante nós termos dentro desse nosso portfólio que vão contribuir para a formação de patrimônio. Ou seja, que tenham potencial de valorização ou que valorizem e que gerem receita. Tá? Então, dentro dessas possibilidades, nós temos uma primeira classe, que são títulos de dívida. Então, a gente vai emprestar dinheiro para alguém, e esse alguém vai nos devolver dinheiro. Mas não é alguém assim, o vizinho, a tia, a madrinha, tá? É alguém assim, eu vou emprestar dinheiro para o banco, através de um CDB, estou emprestando dinheiro para o banco, ele me dá um certificado, que ele vai me devolver aquele dinheiro mais juros. Eu posso comprar uma LCI também, que é emitido por um banco, né? Uma instituição financeira, que eu empresto dinheiro para ele construir, emprestar para a turma que vai financiar imóvel, e depois ele me promete devolver o meu dinheiro mais juros, ou posso emprestar para o governo, né? Para o Tesouro Nacional, comprando títulos de dívida do governo. Então, essa é uma primeira possibilidade, ganhar juros emprestando dinheiro para os outros. Uma segunda possibilidade de ativos que podem compor o nosso portfólio aí de ativos que vão contribuir para a formação de patrimônio, aqui depois fundos de renda fixa também, ou até previdência privada, que a gente discute bastante no curso. Uma outra forma é a gente ser sócio de empresas, entrar para o mercado empresarial, mas sem precisar montar uma empresa, comprando ações e virando sócio de uma empresa já existente, que é negociada na Bolsa de Valores. E uma outra coisa que a gente pode fazer é comprar imóveis, mas não imóveis no mercado físico, mas através do mercado financeiro, comprando cotas de fundos imobiliários. Você fica dono de parte de um shopping, dono de parte de um galpão, dono de parte de até de um cemitério. Você tem a possibilidade de virar dono de parte disso e receber aluguel, receita todo mês, tá? Sem pagar imposto de renda. Então, veja, e isso também nos traz o que a gente chama lá, e vai discutir lá para a 7ª e 8ª aula do curso, nos traz para diversificação. Então, eu posto dinheiro, emprestando dinheiro para pessoa, para bancos e governo,
eu posso ter um pouco do meu dinheiro também em empresas, eu posso ter um pouco do meu dinheiro também em imóveis. Aí eu vou estar diversificado, porque nem todos esses mercados são bons todas as horas. Tem alguns deles estão melhores em alguns momentos, outros estão melhores em outros momentos, e a gente vai diversificando e uma palavra que a gente vai falar daqui a pouquinho é administrando riscos. Então, eu queria que desse um eu, só para eu conseguir, porque eu ainda não consegui decorar os nomes, né? Quem que está por aí que já é do curso online? Bota um eu aqui no chat. Para eu já dar as minhas... Então, a Karina, que eu já tinha visto, a Renata, Raquel, a Ana. Deixa eu ver se tem mais. A Priscila, o Isaac. Tem mais, a gente está com 19 pessoas, né? Bom, então, pessoal, é assim, nós temos essas pessoas que estão já no curso, que estão falando aqui o eu, que eles já receberam o link, e tem os nossos convidados, né? Olha lá, o Iago está aqui também, o Rafael Pupim, tá? Então, nós temos, e eu não sei o quanto de pessoa tem, que são os convidados que estão aqui para assistir a nossa aula. E sintam-se à vontade, pessoal, se vocês quiserem dar uma olhada no que eu vou explicar do curso, para o pessoal do curso, porque quem sabe ainda teria a possibilidade de você se inscrever ainda nessa turma, ou numa futura turma, daí vocês já estão, provavelmente, a maioria dos convidados estão num grupo de WhatsApp à parte, aí vocês teriam a possibilidade lá de conversar comigo, até no privado, do WhatsApp, e falar se tem interesse em algum dia fazer esse curso de investimento, se faz sentido ou não, tá? Então, assim, especificamente para a turma do curso, deixa eu voltar aqui a compartilhar, né? Então, como que o nosso curso está estruturado? Na semana que vem, nós vamos começar, então, falando sobre Tesouro Direto. Na segunda semana, a gente já começa a falar de CDBs e LCIs. Na terceira semana, a gente começa a falar de fundos de renda fixa, fundos DI e de previdência privada. Aí a gente começa uma aula com ações, né, dentro da Bolsa de Valores. Na quinta aula, fundos de ações, fundos multimercados e ETFs, que é uma maneira da gente investir em ações. Na sexta aula, a gente vai falar sobre fundos imobiliários, como a gente compra imóveis e recebe esses aluguéis aí sem imposto de renda através do mercado financeiro. E na sétima e oitava aula, a gente começa a falar sobre qual é o seu perfil de risco, como que a gente pode montar uma estratégia para gerenciamento de carteiras e qual que é o papel, né, da volatilidade, da diversificação e como que a gente pode dar o pontapé inicial, escolhendo uma corretora de valores ou os bancos pelos quais nós vamos investir dinheiro e seguir em frente. As aulas nossas, para quem ainda não ouviu, elas vão ficar sempre disponíveis gravadas. Então, elas são ao vivo, nessas datas, das 7 horas da noite, horário de Brasília, até as 10 horas da noite, horário de Brasília. Eu gravo essas aulas, como eu estou fazendo agora, fica gravada. No dia seguinte, cedo, que essa aula já foi renderizada lá, eu baixo essa aula, crio uma playlist exclusiva para a gente no YouTube e vou subindo essas aulas para vocês terem acesso indefinido às aulas gravadas, principalmente até para quem não consegue assistir no ao vivo, tá ok? Uma coisa que eu queria deixar muito, eu até vou falar aqui, depois eu quero baixar e eu quero falar sobre administração de risco, nunca rentabilidade. Site do curso, eu vou mostrar agora para vocês, que vocês aí que já estão no curso vão precisar assistir uns vídeos do Tesouro Direto, já para a próxima aula, então tem lição de casa. Eu já vou liberar os bônus, que são os e-books para vocês, e vou explicar como preencher a planilha de simulação de ações e fundos imobiliários, tá ok? Então, são essas as questões aí que nós vamos falar. A iPhone de Rose, eu fui convidada a primeira vez, porque tem uma Rose, acho que está dentro do nosso curso, eu não sei se é a mesma. Bom, deixa eu deixar, antes de mostrar o que vocês vão precisar, a turma do curso aqui,
Deixa eu dar uma clareza aqui, assim, é a tônica, vocês vão ouvir isso até a última aula. O que, assim, nós temos pessoas que querem investir desse lado. Desse outro lado, existem pessoas que querem vender cursos de investimentos. Eu estou desse lado aqui, das pessoas que querem vender cursos de investimentos, tá? Como qualquer outro trabalho. E como que pessoas que vendem cursos chegam no coração das pessoas que querem comprar cursos? O marketing nos diz, né, que uma maneira de você convencer uma pessoa a comprar o seu produto ou serviço é que você consiga comunicar para a pessoa que você está atendendo a uma necessidade da pessoa, ou que você vai eliminar algum tipo de angústia ou algum tipo de medo dessa pessoa. Então, se você conseguir fazer a comunicação de que você vai atender uma necessidade ou vai eliminar algum tipo de angústia ou de medo, essa pessoa fala, é isso que eu estou precisando. Quais, em geral, são as angústias de quem quer investir? Eu não sei por onde investir, eu tenho medo de fazer bobagem, né? E uma ansiedade, um desejo das pessoas, né? Tem quando querem investir, essa é a frase, né, mais ouvida dentro desse mundo. Aonde eu posso investir que rende mais? Lá no fundo, essa é uma pergunta ainda não respondida para quem não investe dinheiro. Ou está só na poupança e está ouvindo que lá ela não está ganhando muito bem, ou que ela está num fundo de previdência privada e ela acha que ali não está rendendo nada o dinheiro dela. Pode ter medos, pode ter necessidades, mas lá no fundo tem essa pergunta. Está em todo mundo essa pergunta. Onde eu posso investir que rende mais? Então, o que as pessoas que vendem, de certa forma, de maneiras diferentes, acabam fazendo? Comecem a perceber isso nas propagandas de cursos de investimentos de qualquer natureza que vocês acabem vendo na internet. A grande maioria, se não 100%, de certa forma, eles vão vender uma forma simples ou rápida de fazer você render o seu dinheiro mais. Porque ele sabe que essa é uma pergunta que está lá dentro da pessoa, que se ele colocar de uma forma bacana, que vai te envolvendo, você vai clicar no botão e vai pagar por aquele curso. Algum problema nisso? Não vejo grandes problemas. Assim, né, da pessoa vender e fazer esse papel do marketing e das pessoas comprarem cursos pela internet, não vejo nenhum problema nisso. A grande reflexão que eu gostaria de fazer com vocês, para todos que estão aqui assistindo, é a seguinte. Quando uma pessoa promete rentabilidade para você, ela está prometendo algo que ela não vai conseguir cumprir. Com certeza. Tá? Ninguém, eu não estou falando que é falta de conhecimento, então é falta de conhecimento seu, Ellison, né? Assim, ninguém, a gente vai discutir isso na aula 7 e 8, então eu vou dar uma enxurrada de argumentos técnicos e científicos demonstrando que o que eu estou falando não é uma opinião minha e nem um marketing meu para vocês, e que essa é a realidade de que ninguém consegue ter certeza do que é que vai render mais no próximo ano, nos próximos 2 anos, ou nos próximos 5 anos, ou nas próximas décadas. Ninguém tem uma estratégia vencedora, tá? Porque simplesmente ela não existe. O que vai render mais no futuro vai depender de uma série de fatores que não estão no controle de quem toma a decisão. O que todas as pessoas, os livros sérios, né, quem discute finanças, o que é possível fazer dentro, né, do mundo da gente escolher ativos para investir? Em 2 palavras, administração de riscos. É o que dá para fazer. Tá? A faculdade que você vai escolher para fazer, ou que o seu filho, ou que o seu irmão vai escolher para fazer, ele não tem uma faculdade que se ele fizer, ele vai ser rico ou vai ser feliz.
O que a gente pode fazer é administrar riscos e compreender e tentar escolher a faculdade que melhor se adequa ao perfil daquela pessoa, para que você diminua as chances daquela pessoa se frustrar com a faculdade. É o que dá para fazer. Administrar riscos em qualquer modalidade. Quando você casa, né? Até a Vera agora apareceu, que deve ser casada há alguns anos, né, Vera? Quando a gente casa, por que que as pessoas namoram? Algumas, né? Namoram um tempo para tentar ver se vai dar certo. E por que que as pessoas tentam ver se vai dar certo? Como forma, talvez nem não de uma maneira deliberada, mas talvez intuitiva, de administrar riscos. Para eu não ter que casar, às vezes ter filhos com aquela outra pessoa, e depois eu perceber que aquela pessoa não é para mim. Então, e você não tem assim, não, pega, muito pai e mãe fala para os filhos e filhas, né? Esse é bom, pode casar. Ué, qual que é a certeza de que isso vai dar certo? Nenhuma. Porque tem muitos variáveis que vão fugir do controle ao longo do tempo e que não dá para a gente tomar decisão com 100% de certeza com base no conhecimento e nas informações que a gente tem hoje. A vida é cheia de incertezas. O que a gente consegue fazer é administrar riscos. Olha, filho, não vai com esse aqui, não, porque a chance de você se dar mal é muito grande. Mamãe já viveu muito e sabe que a chance desse espaço aqui estar fedendo na frente, mas é uma chance grande que mamãe Vera está falando, né? Mas assim, não é uma certeza. E por quê? A gente não consegue fazer. O que a gente faz é administrar risco sempre. E nos investimentos não foge disso. Agora, por que que vocês acham que vocês não vão escutar pessoas vendendo cursos de investimentos falando que vai administrar riscos? Porque isso não vai atender a nenhuma necessidade que a pessoa tenha. Essa não é uma pergunta, uma dúvida, um anseio, uma angústia, um medo que as pessoas tenham dentro de si. Então, eu só consigo vender curso assim mesmo. Um vai indicando o outro. Porque se eu for falar a verdade como é o nosso curso, que é um curso que vai ensinar a administrar riscos e não rentabilidade, onde você vai investir para ganhar mais, eu não consigo chegar no coraçãozinho daquela pessoa e convencê-la a fazer o meu curso. Né? O curso sempre começou com alguém que gostava muito de mim. E aí vai indicando. Se não tem isso, assim, não, eu confio no Ellison, né? Senão não tem jeito, né? Eu queria que vocês estivessem já, assim, estou entrando no curso e esse cara não vai me ensinar aonde eu vou investir para render, para ganhar mais. Em nenhum momento, de nenhuma propaganda que eu fiz, folder, banner para vocês compartilharem, eu escrevi: aprenda quais são os melhores ativos para se investir e ficar rico de forma fácil e rápida. Isso não dá para fazer, né? A gente vai administrar riscos, vocês vão ter que se esforçar, vocês vão ter que estudar, vocês vão ter que ler, depois de terminar o curso, vão ter que começar a fazer, tirar dúvida comigo, ir aprendendo aos poucos, que ninguém aprende tudo sozinho de uma vez só. Só que essa realidade não vende, né? Essa é uma realidade que, para muita gente, a turma quer o quê? Emagrecer em 2 semanas. Faça a dieta da proteína, né? Tenha o corpo definido com 5 minutos ao dia. É assim que vende, né? A gente falar que nós vamos precisar trabalhar para conseguir fazer uma carteira de investimentos e que isso não vai te trazer nenhuma certeza de retorno, que o que você vai fazer é administrar muito bem os seus riscos, isso você pode extrapolar para qualquer ramo da sua vida, isso não vende, tá? Mas é importante que eu fale. Para vocês irem desde já colocando na mente que eu não vou ensinar fórmula de nada. Fórmula mágica, né? Porque a gente vai mostrar o que a ciência e as técnicas nos permitem fazer em termos de diversificação, em termos da escolha de bons ativos, em termos de fugir de um monte de porcaria que tem por aí. Isso dá para fazer. Esse é muito pior do que esse. Então, tchau esse, vou para esse. Ou a gerente do banco, ou o cara da corretora me liga oferecendo um negócio e fala: não, isso não. Por quê? Não, nem vou discutir com você, eu não gosto de colocar meu dinheiro aí. E nem você tomar a decisão porque o primo falou, o tio falou,
que agora é a hora de investir em certas coisas. Isso também não faz sentido algum. Ufa, isso, poxa, eu gosto de falar disso, porque isso faz parte da pessoa sair do meu curso e falar, que curso bom. Eu ia falar um palavrão, mas não pode. Que curso bom, bacana, gostei, saí melhor do que eu entrei, né? Laurileide, que já fez o curso, que eu não sei mais se alguém fez, pode dar o depoimento, tanto é que volta, né? Não querendo fazer propaganda, porque eu sou muito mal de fazer propaganda de mim mesmo, mas é isso, assim, é um curso bom, é um curso que abre a mente para um monte de realidades, e vocês saem daqui e falam, poxa, que negócio doido, mas a gente vai enfrentar. Tá? Isso precisa ser enfrentado, porque a hora que eu entender isso aí, eu estou na frente de um monte de gente, e não para passar os outros para trás, mas para não ser enganado. Não descobrir depois lá, estou com tantos anos e descobri que aquela aplicação que eu fiz foi péssima. E era péssima, claramente péssima, né? E a gente não sabia por que tinha investido ali. Tá, ok? A Priscila falou, recomendou para mim, deve ser da Laurileide, né, Pri? Então, eu vou compartilhar agora com vocês. Deixa eu achar onde está aqui. Aqui. Eu vou compartilhar com vocês do grupo uma página. Onde está você? Aqui. Essa é uma página, pessoal, que vocês vão ter acesso. Eu vou mandar agora no grupo, a hora que a gente acabar aqui. Se eu esquecer, alguém me lembra, porque a cabeça fica a mil. Eu vou mandar para vocês o link. É um link que vocês vão ter que guardar, colocar no favoritos do celular ou do notebook, porque é aqui que vai estar tudo. Tudo o quê? A primeira coisa do tudo, que é a última coisa que eu vou explicar, é da nossa planilha de carteira de investimentos, que já é a primeira atividade da sua lição de casa, ok? Mas já vou explicar isso. Aqui abaixo estão alguns bônus, tá? Que são e-books, né? 3 e-books, um diário de bordo que pertence a esse e-book aqui. Não, que pertence a esse e-book, me desculpa, um e-book com exercícios de diário de bordo, mais boletim, o e-book do Boletim Focus. E anotem na agenda, para a próxima terça-feira, obrigatório, se não toma ponto negativo, assistir aos vídeos sobre Tesouro Direto, tá? Assistir ao vídeo sobre Tesouro Direto. Então, duas coisas, baixem seus bônus, assistam aos vídeos e depois preencha a planilha, que eu vou mostrar como que faz para preencher essa planilha aqui. Com relação aos vídeos, prestem bem atenção que isso é importante para a didática do processo. Por que eu estou dando vídeos para vocês assistirem antes mesmo da aula de semana que vem? E essa vai ser a única vez que eu vou pedir para fazer isso. Porque como esse curso já foi se construindo e está ficando cada vez mais sólido, a parte mais difícil do curso, em termos de investimentos, é o Tesouro Direto. 3 horas não dá para sair daqui entendendo tudo que eu queria que vocês entendessem sobre Tesouro Direto. Então, quem quiser entender de verdade, assista a pelo menos um. Tem um vídeo que eu acho que é o maior, já bastaria aquele, mas é bacana assistir todos, se der tempo. Eu tenho uma semana ainda. Por quê? Porque aí vocês já chegam para a próxima aula com dúvidas, né? A gente só aprende quando tem dúvida. Porque se a gente não tem dúvida, é que a gente não se esforçou para tentar entender da primeira vez. Então, eu falo assim, e nem se esforcem para entender 100% os vídeos. Vão anotando as dúvidas. Porque depois eu vou citar de novo esses passos lá na minha aula. Você fala, Ellison, só um minutinho. Isso aqui eu não entendi no vídeo. Você acabou de explicar e eu ainda não consegui entender esse negócio de marcação a mercado, do preço subindo. Você não pode me explicar de outro jeito? Daí a gente vai fazer de tudo para que você compreenda. Mas vocês vão ver, assim, a prática já mostrou que essa técnica de quem assistiu ao vídeo e foi para a aula com o vídeo já assistido, a aula de Tesouro Direto fica uma delícia, tá? Porque aí vão caindo as fichas com outras coisas que eu vou falando, com outros exemplos. Agora que eu entendi o que é aquele negócio que eu anotei que eu não tinha entendido ainda. Então, as outras aulas em 3 horas a gente consegue matar muitas das angústias, mas a do Tesouro Direto não dá. Não sei que a gente fizesse 2 aulas de Tesouro Direto, mas daí ia ficar muito cansativo. Perfeito? Então, conto com vocês, né? Vou mandar no grupo essa, para quem não estava aqui no ao vivo,
Vou mandar no grupo, reforçando que precisa assistir essa aula de Tesouro Direto. Uma outra, então, coisa que a gente vai precisar fazer é preencher essa planilha. Essa planilha, você vai ter acesso simplesmente se você clicar. Deixa eu compartilhar. Peraí. Tá dando para ver a planilha aí, pessoal? Alguém pode me dizer no áudio, por favor, se está dando para ver a planilha? Estou em outra página. Estamos vendo sim, estamos vendo sim. Sim. Obrigado. Então, ó, eu vou aqui. Oh, caramba. Fecha esse. Um segundinho que eu já quero que vocês façam um teste aqui para mim. Eu vou colocar no nosso grupo de WhatsApp a planilha, o link daquela página que vocês vão precisar salvar. Aí eu quero que vocês cliquem nesse primeiro link para ver se abre a planilha do Google Drive, né, do Planilhas do Google, e ver se dá para editar, assim, digita alguém lá, a Karina, digita um número para ver se está dando, se está editando isso. Deixa eu ver, live, turma 4, ó. Então, pessoal, eu acabei de mandar o link no grupo de WhatsApp. Então, eu só quero ver se vocês conseguem clicar no primeiro link, que é da planilha, se vocês chegam nessa planilha, e se no seu nominho dá para colocar um número lá. Porque eu acho que eu distribuí o link, que eu coloquei lá o link que vocês podem editar. Porque se ficar bloqueado, eu preciso passar o link editável. Vocês vão precisar preencher essa planilha. Então, já vamos fazer o teste já. Pode digitar, Renata. Eu estou vendo que você já está por aqui. Isso, dá um Enter, Renata. Já deu Enter, acho, né? Nossa, não está em porcentagem isso aqui? Deixa eu só marcar tudo. Espera um pouquinho, pessoal. Deixa eu botar aqui porcentagem. Isso. Agora apaguem o que vocês colocaram e coloquem lá 40%. Só digita 40 e Enter. Isso. Obrigado, Vanessa. Por que o da Renata não está ficando porcentagem? Caçarola. Será que é porque ela estava... talvez ela tivesse com o mouse na célula e naquele momento eu não consegui fazer virar isso. Mas a princípio a gente vai precisar aqui que vocês preencham essa planilha e agora eu vou explicar como que isso tudo que funciona. Ok. Bom, pessoal, uma outra coisa que eu queria falar aqui com vocês. Como assistir a aula? Eu acho que isso é importante, tá? É assim, eu vou falar um pouco da dinâmica da aula para vocês poderem se preparar. Muitas vezes, em muitas aulas, o que vai acontecer é assim. Eu falo, olha, pessoal, fundos é assim. Agora, cliquem no link e façam esse exercício. Eu acho assim, o suprassumo do ideal é você ter duas maquininhas. Por exemplo, você assiste a minha aula pelo celular e fica no computador, por exemplo, fazendo os exercícios. Esse é o suprassumo de você conseguir acompanhar as aulas, talvez, da maneira mais top possível. Ter dois dispositivos, digamos assim, né? Você ter um dispositivo para assistir e o outro para fazer os exercícios. Óbvio que você pode fazer isso também no computador, vai assistindo a aula, vai dando um Alt Tab aqui, vai mudando as telas, dá também. Eu acho que tudo no celular fica um pouco pesado, mas tem gente que também não tem problema algum. Então, pessoal, eu vou apagar essas apostas que todo mundo fez aqui, ó, só para deixar bem limpinho aqui. E é o seguinte, como que vai funcionar agora
essa planilha e como que vai funcionar essa brincadeira. Vocês vão precisar, até a próxima aula, até segunda-feira, montar uma carteira de investimentos, tá? O que significa montar uma carteira de investimentos? Então, eu vou aqui no último, vou criar um Ellison aqui, e vou criar essa carteira de investimentos aqui. Então, é o seguinte, aqui em cima, nós temos 10 ações negociadas na Bolsa. Como que eu faço para saber que ações são essas? Abre o Google, vê aqui, ó, pegar uma aqui. VVAR3. Eu posso. VVAR3. E dou um Enter. Veja, ó, já aparece que a empresa chama Via Varejo, que na verdade é quem comanda Casas Bahias e Ponto Frio e mais umas outras coisinhas, tá? Até o e-commerce do Extra. Eu consigo ver, por exemplo, nos últimos 5 anos, como que foi o desempenho dessa empresa, nos últimos 6 meses, no último 1 mês, tá? Então, simplesmente indo no Google e colocando o código, eu vejo qual é a empresa e eu consigo ver como que ela se comportou nos últimos meses, anos. Aqui tem 2 azulzinhos, BOVA11 e SMAL11. Não são ações de empresas, eles são ETFs. Se você olhar lá no nosso cronograma, tem aula que eu vou falar de ETF. Ah, mas o que é uma ETF? Aí você até pode, se quiser pesquisar, simplesmente vir aqui, colocar BOVA11, tá? O gráfico vai estar aqui, você vai poder ver como que o gráfico do BOVA11 se deu nos últimos tempos e vai ter alguma coisa explicando o que é o BOVA11, caso você queira dar uma lida. E os últimos 3 são fundos imobiliários. Então, que é uma outra aula que nós vamos ter. Então, você pode pegar esse código XPML11. Então, a gente pode ir aqui no XPML11 e clicar. Você vai ver que tipo de fundo imobiliário é, né? Como que se deu a rentabilidade desse fundo imobiliário no último ano, em 1 ano, em 5 anos e assim por diante. Tá ok? E dá uma olhada. Agora, prestem atenção, pessoal. Se eu já falei para vocês que não dá para prometer para vocês rentabilidade, não foi isso que a gente acabou de falar? Que eu não consigo prometer para vocês rentabilidade, o resultado dessa brincadeira nossa aqui, ela vai ser, o resultado final, simplesmente... por que eu não estou conseguindo mais mexer? Será que tem muita gente aqui? Um pau aqui. Se alguém pudesse, se vocês puderem sair, pessoal, só para a gente diminuir, não sei o que, se é devido a estar todo mundo junto, não era para dar pau nenhum. Mas, deixa eu sair. Deixa eu clicar aqui. Ok. Então, eu criei um Ellison aqui, está compartilhando, acho, e eu preciso escolher quais ações ou ETFs, que são essas duas, ou fundos imobiliários, daí são imóveis negociados na bolsa, que eu quero ter na minha carteira. E vai ser no chutômetro. Tá? Vai pelas empresas que você mais conhece. Eu tentei colocar empresas famosas. Tá? Tentei colocar. Só o fundos imobiliários, vocês não vão ter visto nenhum desses 3, e também não sabem direitinho o que é uma ETF, BOVA11 ou SMAL11. Mas é meio para o chutômetro. A única coisa que precisa ter até segunda-feira é uma carteira assim. Então eu vou colocar 10% nesse, 40% nesse, 30% nesse. Ó, já deu 80%. Eu vou colocar 20% nesse, por exemplo. Eu preciso que todo mundo tenha uma carteira com 100% de ativos. É como se vocês estivessem comprando com o dinheiro disponível, 10% dessa ação, 10% dessa, 30% dessa, 20% dessa. Se
Você pode escolher uma ação só, você pode escolher duas, você pode escolher três, você pode escolher todas. Inventa uma estratégia X. Quiser perguntar para um amigo, pode fazer o que você quiser. Quiser pesquisar na internet, ver fóruns, achar o que vai bombar nesses próximos, faça o que você quiser, tá? O que é importante não é quem vai ganhar, quem vai perder. O importante é que nós vamos ter várias carteiras diferentes, vai ser difícil ter uma coincidência de mesma carteira, e a gente vai acompanhar essas carteiras para entender como se dá a volatilidade dessa renda variável, e o mais legal é que a gente vai aprendendo mais para frente, nas aulas 3, 4, lá, o que são ações mais negociadas, ações menos negociadas, o que são ETFs e o que são fundos imobiliários. A gente já vai estar amiguinho dessas siglas quando elas realmente chegarem na nossa mão. Tá ok? Então, são essas as atividades para casa que vocês vão ter que fazer, tá ok? As atividades são preencher a planilha, até dar 100%, e, na medida do possível, assistirem aos vídeos de Tesouro Direto, que vão ser importantes para vocês captarem as mensagens da próxima aula, que é a aula mais cheia de conteúdo, e é a que menos vocês participam, né? Por quê? Porque é a que mais tem conteúdo, não tem muito exercício para dar. Nas outras são muito mais dinâmicas as aulas, né? Então, a gente dá o mais difícil no começo, depois vão dando mais legais, para depois vocês vão participando, dando palpites, e a gente vai ficar... E a gente sai tudo amigo daqui, né, Laurileide? A gente fica tudo amigo depois lá no chat, um ajudando o outro, batendo papo. E uma coisa do chat também é não ficar dando bom dia, tá? É uma regra do chat, não vale bom dia, não vale figurinha, é só finanças pessoais mesmo, tá bom? A Karina aqui, por favor. A gente já está cheio de grupos que ficam dando bom dia, o nosso não precisa, tá bom? Então, quero saber se tem alguma pergunta. Antes de qualquer coisa, queria agradecer. Se tiver alguém que não está no nosso grupo e não vai entrar, mas mesmo assim ficou até o final aqui para ver tudo como funcionava, muito obrigado pela participação, obrigado aí pelo tempo despendido. E eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que não ficou claro, agora é a hora.